Uma coisa espetacular, meus irmãos e minhas irmãs, que a palavra de Deus nos apresenta, é a relação entre nós, seres humanos, e Ele. E Ele Ele cria uma imagem para a gente compreender como deve ser essa relação. Hoje Jesus no Evangelho repete a imagem do Antigo Testamento, do casamento entre Deus e o seu povo. Entre Deus e aqueles que se colocam a caminho de santidade para alcançar aquilo que ama, para alcançar aquilo que sonha, aquilo que busca. E é interessante que nem todas as pessoas têm no coração essa capacidade de entender que Deus, quando se faz homem em Jesus, Ele entra para a nossa família e nos leva a fazer parte da família dele. Hoje, os fariseus e os discípulos de João chegam perto de Jesus e dizem assim: a gente queria saber de uma coisa, a gente faz jejum e a gente percebe que os seus discípulos não fazem. Jesus diz: espera aí, quem é que faz cruz na boca enquanto está no casamento? Nós sabemos muito bem que se a gente for convidado para o casamento, a gente fica uns 5 dias sem comer, só para aproveitar bem da festa, não é verdade? Então, olha o que Jesus está dizendo. Enquanto o objeto do nosso amor está próximo, que era o próprio Cristo, não há motivo de jejum, não há motivo de privação. Mas, no momento em que se Jesus vai ser tirado de nós, o jejum é importante, para que nos recorde que sem Deus nós não somos nada, sem Deus nós não conseguimos realizar nada, e se a gente não fortalecer o nosso espírito pelo jejum, pela penitência e pela esmola, nós nunca vamos conseguir compreender o que Jesus nos diz e o caminho que Ele nos aponta. Os fariseus viram, os discípulos de João também viram o comportamento daqueles que faziam parte da família de Jesus, que estavam próximo de Jesus, e começam a cobrar deles atitudes que naquele momento não eram necessárias. Por isso que nós precisamos ter na nossa vida algo que está meio esquecido em nosso meio, que é o discernimento dos espíritos. Para a gente descobrir o que é bem, o que nos traz o bem, o que é capaz de nos fazer crescer na bondade, daquilo que nos arrasta para o mal, daquilo que nos leva para algo que não pertence a Deus. Não tem jeito de costurar roupa velha com remendo novo. Ou eu mudo de vida totalmente a partir da palavra de Deus, ou eu vou ficar estraçalhado, porque minha vontade vai querer algo e o meu coração vai sonhar com outra coisa. Aí a gente vai começar a querer Deus, mas não vamos agir para alcançar Deus, entendem? O querer eu quero, mas na hora de colocar a vontade para funcionar, nós não damos conta. É igual quando a gente quer abandonar um pecado. Às vezes a pessoa chega perto, penitente, com o coração contrito, arrependido, e diz assim: eu quero abandonar o pecado. Aí você pergunta: mas você quer fazer as coisas que são necessárias para que esse pecado seja abandonado? Ah, eu acho que eu não tenho coragem. Então, você quer, mas você não dá o passo. Não dá o passo definitivo para mudar aquilo que é necessário. Olha o que Jesus está dizendo para nós. Naquele momento em que ele estava com os discípulos, não havia necessidade de jejum.
Não havia necessidade de penitência. O próprio Deus estava ali. Agora, depois que Jesus ascendeu aos céus, é necessário o jejum. Porque o jejum vai nos colocar diante da fortaleza da nossa vontade. Eu sou ou não forte para abandonar o caminho mau? Eu quero, mas eu tenho vontade de fazer isso de verdade? Eu quero, mas eu estou disposto a assumir o que esse querer vai exigir de mim enquanto atitude? Nós precisamos pensar nisso, porque o Evangelho de hoje nos ajuda a enxergar o caminho que nós devemos tomar para alcançar Jesus Cristo. E para permitir que Jesus nos alcance também. Aí é uma via de mão dupla. Eu sou fiel a Deus e Deus é fiel a mim? Não. Deus sempre é fiel a mim, mas nem sempre eu sou fiel a Ele. Aí eu preciso do jejum para que eu possa fazer com que a minha vontade seja fortalecida e acompanhe o meu querer. E sempre nós precisamos ter em mente que as coisas de Deus não nos pertencem. Olha o que Paulo nos diz hoje na primeira carta aos Coríntios. Nós somos administradores dos mistérios de Deus, não somos donos. E por não ser dono, nós temos que cuidar daquilo que Deus colocou sobre o nosso cuidado, sobre o nosso juízo, sobre a nossa vontade e sobre o nosso querer da melhor maneira possível. Por que eu cuido do meu corpo? Corto as minhas unhas, meu cabelo, não fico fedendo aí, levando fedor para os outros. Porque eu sei que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Por que eu trato bem as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que fazem parte do meu grupo de amizade e também trato bem as outras pessoas que eu não conheço? Porque eu quero ser semelhante a Cristo. Eu quero que as pessoas, ao me verem, possam enxergar Jesus. E aí elas vão dar conta que eu sou apenas administrador. Quem é o Todo-Poderoso? Quem é o dono da graça? Deus. Mas eu administro essa graça na minha vida para que esta graça ela cresça, aumente e me faça alcançar a santidade de vida. Percebem? Não ser dono coloca nas nossas costas e no nosso pensamento e na nossa vontade uma responsabilidade. Deus não é o Deus dos molengas, mas Deus é o Deus daqueles que encaram a vida com responsabilidade e vivem de acordo com a vontade dele. Administram. Por exemplo, se você tiver um dinheiro, vão te chamar de bom administrador se você tiver lucro sobre esse dinheiro, não é verdade? Claro. Agora, se você perder tudo, você foi um péssimo administrador. Da mesma maneira com a graça de Deus. Se nós não unimos vontade ao querer, nós vamos perdendo a graça. Nós vamos esvaziando a graça dentro do nosso coração. Não é que Deus deixa de dar a nós a graça necessária para vivermos o dia a dia. Mas nós, enquanto está sendo derramada essa graça, nós abrimos o nosso guarda-chuvinha da hipocrisia, do egoísmo, da vontade de querer ser maior que Deus e não permitimos que essa graça nos alcance. Por isso, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos convidados a resumir esta palavra na seguinte frase do Salmo 36. Confia
no Senhor e faze o bem, e sobre a terra habitarás em segurança. Coloca no Senhor tua alegria, e Ele dará o que pedir o teu coração. Porque se a gente confia em Deus, Ele faz juntar em nós o nosso querer e a nossa vontade. E realizando esta obra da graça, nos faz alcançar vida eterna, nos faz alcançar certeza de eternidade, certeza de felicidade. Quem é que não quer ser feliz? Todos nós queremos, mas existe apenas um caminho para a felicidade, e o caminho é Cristo. Confiar no Senhor, colocar nele toda a nossa alegria e esperar que Ele, na sua bondade, nos conceda dia após dia a graça necessária para vivermos bem e para vivermos com o bem, para o bem e para que a gente possa alcançar dele a salvação eterna.